Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Agora vamos fazer o vídeo do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Lembrando que hoje a previsão também é estendida. Na domingo, segunda e quinta comigo, segunda, quarta e sexta com o Peter. O Peter sempre voltado para Santa Catarina e vizinhos. Então vamos fazer aqui mais ou menos uma tendência geral de como vai estar o comportamento do tempo. Então não se esqueça de se inscrever, já estamos com mais de 35 mil inscritos. Continue valorizando o nosso canal, as informações são bem detalhadas, sem custo nenhum. O único trabalho é se inscrever e acompanhar. Então vamos agora primeiro com o que já aconteceu. O mês de abril, como podem ver o mapa, foi um mês bastante ruinzinho de chuva em boa parte do país. O centro-sul praticamente todo ele abaixo da média. Nós estamos com uma forte estiagem nessa região aqui, também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tem locais que é a pior estiagem, ou pior mês de abril desde 1978. Assim como também no Mato Grosso do Sul, todo São Paulo. Bem, todas essas áreas que vocês estão vendo aqui em laranja, tons de laranja, significam que choveu menos que o normal. As áreas onde tem tons de azul, como aqui, principalmente aqui no norte, aqui na região sul do Amazonas, sul do Pará, partes do Mato Grosso, essa área aqui entre Tocantins e Goiás, aqui a parte do norte de Minas, até mesmo deu uma melhorada na Bahia, sul do Piauí. Toda essa região aqui é onde choveu acima do normal, mas grande parte do país choveu abaixo da média no mês de abril. Na temperatura, também, toda essa parte aqui do país, da parte norte, ficou de normal abaixo da média aqui em Roraima, aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, de normal abaixo da média, no interior de São Paulo, boa parte de Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará, toda essa grande região aqui mais colorida do mapa é onde ficou com um abril mais quente que o normal. Antes de ir para amanhã, vamos ver aqui a imagem de satélite e o radar. Aqui nós estamos com a circulação da alta pressão que trouxe o ar frio para todo o centro-sul do país. Ele está dominando toda essa região aqui com um tempo bom. Também pega aqui o lado da Argentina e tudo mais. Pegando aqui algumas áreas de nuvens mais altas aqui na região do Mato Grosso e aqui no norte de Minas com alguma instabilidade. No litoral de São Paulo e Rio, nós temos o quê? Nebulosidade e alguma chuva isolada nessa faixa litorânea por causa dos ventos mais úmidos vindo do mar. Isso aqui também deve produzir uma condição de ressaca nessa faixa aqui do litoral entre São Paulo, Rio e sul do Espírito Santo. Bom para os surfistas. Em termos de radar, nós temos alguma chuva isolada avançando aqui pela parte do litoral de São Paulo, a parte aqui do Rio de Janeiro. No geral, chuva fraca. Deu chuva forte de ontem para hoje de madrugada, mas agora enfraqueceu. Tem algumas áreas de chuva também aqui na parte norte de Minas, uma época que normalmente já começa a parar de chover. Está tendo aí algumas pancadas de chuva até significativas aqui na região norte de Minas, onde pega aqui João Pinheiro, aqui a região do Unaí, Montes Claros, aqui a região de São Francisco, Januária, perto de Janaúba. Enfim, nós temos aqui também avançando em Goiás, na região de Brasília, também está tendo Goianésia, entre Goianésia, Uraçu, Niquelândia, aquela região até aqui próximo à Bahia, bem na divisa de Minas com Bahia, também está tendo, nessa outra divisa aqui de Minas com a Bahia, também está tendo alguma instabilidade, até mesmo nessa parte oeste da Bahia, alguns pontinhos isolados estão tendo. Quando a gente diminui o mapa para ver mais aquela parte lá do outro, a parte do norte, a gente vê que tem pouca chuva. Aqui alguma coisinha em volta de Porto Velho, aqui em volta de Brasília, Mato Grosso do Sul não tem nada. Aqui entre a região de Manaus até a fronteira com a Colômbia e aqui o Peru está tendo algumas áreas de chuva pegando essa região. Isso é que aparece no radar. Santarém também aqui na direção de Belém. E mais ao norte ali, pegando aqui a região de Boa Vista, aqui a área da Guiânia, do Suriname e também da Guiana Francesa. Vamos agora voltar para a previsão. Então, de hoje para amanhã, nós temos o quê? Toda essa área aqui do norte do país
principalmente próximo da linha do Equador em direção ao norte, várias pancadas de chuva e trovada ao longo, seja dessa noite ou ao longo da sexta-feira. Quanto mais ao sul do Equador, vai diminuindo a condição de chuva. Muito pouca chuva aqui no Acre, que está com domínio de um pouco do ar frio que chegou. Então, se tiver alguma chuva mais no extremo oeste do Acre, nessa outra área aqui é mais nuvens do que chuva. Boa parte de Rondônia também é mais nuvens do que chuva. Algumas pancadas isoladas estão ocorrendo agora e talvez amanhã aqui na parte norte do estado. Boa parte do Amazonas com pancadas de chuva e trovada mais intensa nessa região aqui no centro-oeste e centro-norte do estado. E tudo isso aqui vai continuar agravando a cheia que está pegando a região de Manaus. Toda essa parte aqui com chuva pegando boa parte do Amazonas, o centro-norte do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e aqui o litoral do Amapá e a foz do Amazonas. Do meio do Pará para baixo são pancadas bem isoladas, mais nuvens do que chuva. Assim como pega aqui também o Tocantins. Começa a reduzir a chuva no Tocantins. Tem chuva amanhã? Tem, ou entre hoje à noite e amanhã, mas são pancadas isoladas, muitas áreas passando sem. O Mato Grosso, a metade norte do estado tem pancadas isoladas. A metade sul, provavelmente amanhã não. Isso aqui talvez seja mais para o sábado. Então aqui, ó, daqui para baixo, praticamente sem nada de chuva. Começa a secar a região do Pantanal, o sul do estado, de mais ou menos um pouco abaixo de Sinop para baixo, para o sul, está indicando o tempo muito mais nuvens do que chuva. Tempo seco no Mato Grosso do Sul, praticamente quase que toda a Bolívia com tempo seco, algumas pancadas aqui no altiplano, pegando aqui também próxima à cordilheira no Peru. Chove mais na parte norte do Peru, pancadas de chuva que vão acabar desaguando no rio Amazonas ou Solimões. Aqui na Colômbia, no Equador também, e nos países que fazem fronteira com o norte do Brasil. Venezuela, as Guianas e Suriname, toda essa região aqui com pancadas de chuva. Goiás, algumas pancadas isoladas entre hoje à noite ou amanhã, podendo ser mais nuvens do que chuva. Inclusive está tendo aqui, nessa região já está tendo agora algumas pancadas. Uma boa parte vai ser hoje. O centro-sul, a parte sudoeste e sul de Goiás, praticamente sem chuva. Tá ruim para o pessoal que tem feijão em andamento e também no geral. Então toda essa região aqui tem que começar a se preocupar bastante com as queimadas, evitar o máximo possível. A umidade do ar também vai ficando baixa. Interior de São Paulo, tempo seco. Triângulo Mineiro, se tiver chuva, é muito isolada. Algumas pancadas isoladas aqui na metade norte de Minas, pegando também aqui a parte sul da Bahia e o Espírito Santo, a parte norte. Aqui o Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, boa parte da Bolívia, tempo seco. E toda a costa pacífica também. Aqui pegando mais essa parte, o sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, está tendo alguma chuva fraca agora à noite e talvez ainda alguma coisinha amanhã também. Um tempo assim entre nublado, sol, chuva, vai e volta. Toda essa faixa aqui que está indicando. Pega todo o estado do Rio, principalmente o litoral, e também pega aqui o Espírito Santo, mais de Vitória para baixo. Toda essa área aqui de Minas, se tiver chuva, são pancadas bem isoladas, principalmente próximo ao Espírito Santo e essa parte aqui do Rio, pegando a região do Juiz de Fora. A área do Café de Minas praticamente seco, toda essa parte aqui, centro-norte de São Paulo, tempo seco. Triângulo Mineiro também. Pode ter até alguma coisinha de chuva aqui no início do Triângulo Mineiro em direção ao Triângulo Mineiro propriamente dito, mas são pancadas muito isoladas, com tendência a passar sem. De hoje até domingo. Intensifica a chuva em toda essa parte aqui da região norte, pegando todo o Amapá, todo a Roraima, praticamente todo o Amazonas. Desce um pouquinho as pancadas de chuva no sábado e domingo. Continua com pouca chuva aqui nessa parte que faz divisa com o Acre. Algumas pancadas isoladas aqui no Acre, pouca coisa na parte que faz fronteira com o Peru e também toda essa parte aqui, entre o Peru e acho que um pouco a Bolívia. Rondônia fica mais na parte norte, boa parte do estado mais nuvens do que chuva. Desce um pouquinho a chuva aqui no centro do Mato Grosso entre sábado ou domingo, concentra mais na parte norte. São pancadas mal distribuídas, dá uma chuva num canto e no outro não. Mas aqui é importante, quanto mais ficar nessa área aqui, mais reserva de água vai ter para começar a chegar o mês de maio, que vai diminuindo bem a chuva. A parte sul aqui, o centro-sul do Mato Grosso, praticamente nada de chuva. Até indica aqui algumas pancadas, mas são muito mal distribuídas. É uma chuva aqui, uma chuva ali, e pouca quantidade. Na maior parte vai ser mais variação de nuvens. Assim como também Goiás. Até pode ter alguma coisinha isolada aqui no centro, no sudoeste e sul de Goiás,
torcer para que daí pelo menos que pegue no lugar certo, né, na parte de lavoura. Não é garantido, mas está indicando algumas pancadas isoladas em Goiás. Melhora um pouquinho aqui no norte do Tocantins, mais ou menos um pouco acima de Palmas. Daqui para baixo são chuvas bem isoladas e melhora um pouco aqui nessa parte da divisa com o Maranhão. Pode ver que no Nordeste dá uma melhorada. Essa parte da Bahia continua seco. No norte de Minas, a chuva se concentra mais entre hoje e amanhã. Fim de semana é capaz de passar com pouca chuva, talvez alguma coisinha aqui no extremo nordeste de Minas e sul da Bahia. Espírito Santo aumenta um pouquinho a chuva aqui na parte sul, talvez de sexta para sábado. Aqui nessa parte, bem, a gente vai detalhar. Aqui no Mato Grosso do Sul continua seco. Essa aqui é mais nuvens do que chuva. É bem provável que sexta, sábado, domingo, pouco ou nenhuma chuva no Mato Grosso, principalmente aqui no Centro-Sul. Na área aqui que tem o pessoal da Copa Sul, o pessoal da Cevale, continua com tempo muito seco também. Aqui o Paraguai continua com tempo seco, pouco ou nenhuma chuva na Bolívia, melhora um pouquinho nessa parte centro-sul do Peru e fica com mais chuva aqui na parte norte. Toda essa parte aqui perto do Equador e ao norte do Equador é onde as chuvas ficam mais significativas, pancadas. A região aqui do centro-norte do Amazonas vai ter pancadas de chuva sexta, sábado, domingo. Isso aqui pode ter volumes significativos e acaba agravando aqui a região de Manaus com a elevação do Amazonas e do Rio Negro. Aqui na parte sul continua mais para seco. Na parte do sudeste, boa parte dessa chuva aqui vai ocorrer entre hoje, amanhã e talvez madrugada de sábado. No fim de semana é muito mais para tempo bom. Então, alguma instabilidade aqui no norte do Rio e sul do Espírito Santo, mas mais nuvens do que chuva entre sábado e domingo. E em Minas Gerais praticamente tempo seco. A chance de alguma chuva é bem próximo à divisa com Rio e Espírito Santo. Na área da capital, Rio de Janeiro, é um fim de semana mais ou menos aproveitável, entre nublado, períodos de sol, talvez com mais sol no domingo. E o litoral de São Paulo também, entre nublado, aberturas de sol, alguma ocorrência isolada de garoa não se descarta. Na Grande São Paulo, pouco ou nenhuma chuva nos próximos dias, mais variação de nuvens. E no interior paulista continua seco, na área do Café seco, no Triângulo Mineiro seco. Nos próximos 10 dias, tu vê que aumenta bem a chuva em todo o norte do país, principalmente Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Toda essa região aqui vai ter chuva praticamente quase que todos os dias, e às vezes até forte, o que pode continuar agravando toda a região aqui da cheia, na região de Manaus e área metropolitana, porque vai chover muito nas cabeceiras do Rio Negro e nessa parte aqui tudo deságua no Rio Amazonas e vai acabar elevando toda a extensão dele. O sul do Pará melhora um pouquinho, algumas pancadas vão pegar aqui também no centro-norte do Mato Grosso, mas já vai reduzindo à medida que a gente vai avançando para maio, vai começando a espaçar uma chuva e outra, às vezes chove num canto, em outro não, em vários outros não. A metade sul praticamente pouquíssima chuva à medida que a gente vai entrando no mês de maio. Rondônia também, essa parte centro-sul vai diminuindo, fica mais concentrado no norte. Algumas pancadas ainda podem ter no início da semana aqui na região do Acre, na semana que vem. Praticamente quase que nada aqui no Mato Grosso do Sul. Essas chuvas que estão indicando aqui provavelmente vão ser lá pelo dia 5 ou 7 de maio. Triângulo Mineiro seco, boa parte de Goiás seco, Tocantins melhor ainda a parte centro-norte do estado, algumas pancadas na parte oeste e pouca coisa no centro-sul do estado. Norte de Minas diminui, ainda vai ter alguma chuva no início de maio aqui no extremo nordeste de Minas e sul da Bahia também aumentando a chuva. No Espírito Santo pode ter algumas pancadas na semana que vem. Rio, São Paulo também, não se espera muita chuva, talvez alguma coisinha lá por quarta ou quinta-feira ou quinta, sexta-feira da outra semana com a passagem da frente fria. É o que a gente vai ver aqui, ó. Aumenta um pouco a chuva aqui na região da Grande Vitória, um pouquinho de atenção seja nesse fim de semana ou de repente lá por quinta ou sexta-feira da semana que vem, pode ser que tenha alguma chuva mais forte. Aqui no Rio também, dá uma parada entre o fim de semana, segunda, terça, entre quarta ou quinta-feira da semana que vem, vai passar uma frente fria por aqui e vai acabar trazendo alguma chuva nessa faixa do sudeste. Nessa grande área aqui de Minas, pegando BH, Triângulo Mineiro, centro-norte de São Paulo, área do Café, tudo tempo seco nos próximos 10 dias. Tanto que a anomalia está indicando o quê? Já começa a diminuir a chuva no sudoeste e sul do Amazonas, diminui a chuva no Acre, chove menos que o normal no Rondônia, começa a reduzir a chuva no Mato Grosso, principalmente a parte sul. Aqui, de repente, pode ser algum evento pontual
entre esse fim de semana ou início da semana que vem. Mas não dá para garantir exatamente essa situação boa não. Está começando a reduzir. Começa a reduzir a chuva aqui no Tocantins, na parte centro-sul, pegando aqui o oeste da Bahia, praticamente todo o sudeste reduz a chuva, ruim no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e São Paulo. E nos próximos 46 dias vai ficando, aí começa a se instalar o período seco no Brasil Central. Reduz a chuva ao sul do Equador, na região norte, reduz a chuva no Acre. Nos países que fazem fronteira com o Brasil ao norte, começa a chover bem. No Peru, da metade norte para o Peru chove bem, principalmente aqui próximo à Cordilheira, e reduz a chuva na parte sul do país, a costa pacífica. Começa a reduzir a chuva também na Bolívia, ruim no Mato Grosso do Sul, ruim no Paraguai, Paraná, São Paulo, Minas, boa parte de Goiás, enfim, começa a se instalar ao longo do mês de maio e junho, começa a se instalar a estação seca, que é o normal. Infelizmente pode atrapalhar a produtividade do milho safrinho na metade norte do Mato Grosso, problemas maiores na parte sul do Mato Grosso do Sul, onde os períodos sem chuva vão começar a alongar. As culturas de milho, as lavouras de milho que começarem a entrar em fase de enchimento de grão ou florescimento nessa época de redução de chuva podem ter problema. Feijão e milho aqui também, que não foi irrigado, vai ter problema. Quem tiver irrigação, use a água com economia. Triângulo Mineiro também ruim. Todo o Mato Grosso do Sul com problema grande de pouca chuva, muito irregular essa chuva, assim como o interior de São Paulo e Minas Gerais. Para o setor energético não é nem um pouco bom. Choveu pouco nessa estação chuvosa, agora vamos entrar na seca e pelo visto a estação seca pode avançar um pouquinho mais lá na frente. Temperatura. Aquela friagem pegou aqui, ó, deu uma queda de temperatura na divisa do Acre com o Amazonas. Todo o Acre pode ter mínimas variando de 16 a 20 graus, alguns locais até abaixo de 16, está friozinho para o padrão. Aqui o centro-sul de Rondônia também não chega a pegar, acho que é a região de Porto Velho. Pega mais aqui o centro-sul de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Toda essa parte aqui do Mato Grosso também pode ter mínimas variando de 14 a 19 graus, alguns pontos até menos. Mato Grosso do Sul ainda faz frio, a parte sul pode ter locais abaixo de 10 graus. O sul de Goiás também, alguns locais abaixo de 10, 12. Toda essa região aqui com temperaturas baixas para o padrão do pessoal na manhã de manhã. Assim como toda essa área aqui que depois a gente vai detalhar. O Paraguai também faz um pouco de frio de manhã, o sul da Bolívia e claro aqui a região da Cordilheira. Aqui a gente vê bem detalhadamente, ó, todo o centro-sul de Minas com temperaturas baixas. BH pode chegar entre 12 e 15 graus. Toda essa região aqui entre 5 e 10 graus, principalmente nas baixadas. Alguns pontos aqui podem chegar até abaixo entre 0 e 4 graus, com alguma chance de geada nos pontos mais altos, aqui na Serra da Mantiqueira também. São Paulo entre 10 e 13 graus, nos arredores de São Paulo, Marzilac, Zona Sul. Na área central entre 13 e 15 graus. No Rio de Janeiro fresquinho, entre 17 e 20. Aqui Vitória entre 18 e 20 graus. Interior paulista entre 10 e 13 graus. 10 a 14 de maneira geral. No fim de semana continua frio também. As máximas ficam comportadas nessa grande área aqui entre 28 e 32 graus. Fica mais, de toda a região aqui, fica mais quente entre a região de Cuiabá e o norte e noroeste do Mato Grosso do Sul. Nessa área aqui de 32 a 35 graus. Nas outras áreas não é muito quente. No fim de semana aumenta, naquela região ali que a gente apontou, fica em torno de 34, 35 no sábado e domingo. Aqui, ó, capital paulista na faixa de 20, 22, no máximo 23 graus. No Rio, 24, 26. Aqui também de 24 a 26. BH também de 24 a 26. Toda essa região mais azulada do mapa, variando de 20 a 25 graus. Aqui, de 27 a 30 graus, fica bem agradável. É uma temperatura não muito alta e o fim de semana também não esquenta muito. Para os próximos 10 dias, continua acima do normal nessa grande área aqui do Brasil. Dá uma diminuída aqui, menos quente aqui na parte norte, pelo excesso de chuva e nebulosidade. Essa parte aqui do Mato Grosso também fica com temperaturas normal, um pouco abaixo.
Rondônia e Acre normal. Essa parte aqui da Bolívia, por causa da friagem que entrou, fica um pouco mais ameno, assim como o litoral do Sudeste, litoral do Espírito Santo, Rio e leste de São Paulo, também um pouquinho mais frio que o normal. Nessa grande área aqui continua normalmente o quê? Mais quente de tarde e agradável, fresquinho de manhã cedo. Nos próximos, até mais ou menos dia 12 de junho, ou seja, entre final do outono e início do inverno, nós vamos ter, isso em termos de astronômico, nós vamos ter o quê? Condições aqui de tempo de normal a mais quente, principalmente essa área central do país. Não quer dizer que não vai ter frio, vai ter entradas de frio que vão ter o quê? Em situações de neutro, laninha, nós temos o quê? Alternância entre momento dá uma esfriada com força e daqui a pouco esquenta com força. Então, alternância entre frio e calor mais forte que o normal, podendo ter até, vamos assim, de agora até metade de junho, 1, 2 ou 3 friagens que peguem essa região aqui, trazendo uma queda brusca de temperatura com intervalos de calor forte. Começa agora na região central do país, na prática, a partir de julho principalmente, começa o verão térmico. Nessa região aqui, nessa época do ano, final de junho, julho, agosto, são quando o pessoal tem as temperaturas normalmente mais altas, porque está muito seco. Então toda a energia que o sol manda vai tudo transformando em calor, fazendo com que as tardes sejam muito quentes, sendo que à noite cai a temperatura. Aqui a região de Cuiabá, a região aqui de Goiânia, Palmas, principalmente Cuiabá, Palmas, toda essa parte aqui, é muito comum a partir de julho, temperaturas acima de 35, 38, 40 graus, por causa dessa situação, muito seco e o sol muito intenso dia e noite. Quer dizer, durante o dia inteirinho com sol e o refresco não é tão grande à noite, mas alivia. Não é como no verão, que tem muita umidade, que aí fica aquela coisa abafada. Nessa época do ano, não. Calorão durante a tarde e a madrugada, amanhecer, dá uma boa refrescada. Aí quando entra aquelas ondas de frio forte no sul, nós temos a friagem que pega toda essa região. Principalmente aqui o sul do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, o que pode trazer nessa região aqui algum eventual risco de geada entre o final de maio ou decorrer de junho. E aqui na parte do litoral fica de normal a mais frio. Aqui nas serras de Minas Gerais vai ter dias com frio bem acentuado e dias com calor mais forte. E mais frio aqui na região do Paraguai, de normal a frio, daqui para baixo. Então, está indicando um outono e inverno acima do normal nessa grande área do país? Tá, mas vai ter frio. Para os lojistas é aproveitar esses períodos que dão essas quedas para tentar vender alguma coisa, porque o problema maior continua sendo a economia. E também vamos ter algum frio tardio na saída do nosso inverno aqui do sul. Algumas massas frias vão trazer alguma queda brusca de temperatura aqui. Então vai na agricultura. Nessa região começa a perder a qualidade da pastagem, que já está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás. Vai vir estabelecer o tempo seco, que é normal da região, e período das queimadas. Então, muito cuidado com as queimadas para tentar manter o melhor possível a qualidade do ar e não estragar tanto os biomas da região, especialmente o Pantanal. Aqui no Sudeste, para o pessoal dos lojistas aproveitar essas ondas de frio que vão acontecer esporadicamente, trazendo quedas bruscas, tentar aproveitar também as vendas. Que nem agora que está relativamente frio, tentar aproveitar. Para a agricultura, tem muita gente que planta aqui o trigo em São Paulo, tem que ficar atento, porque pode ter geada ali no final de julho, agosto, pode trazer alguma geada que venha prejudicar o plantio do trigo aqui na parte sul de São Paulo. Quem tem também batata, feijão com irrigação ou milho safrinha, tem que tomar cuidado. Se não tiver irrigação, vai ter problema com água e algum risco com geada entre junho e julho. No café, não dá para descartar 1 ou 2 massas de ar frio que possam trazer algum risco de geada no café entre junho, julho e agosto. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, recomendar para o pessoal acompanhar. No Cone Sul a gente fala de El Ninho, Laninha, e aí acompanhar aqui os detalhes, curiosidades, mandar pergunta, dentro do possível a gente vai respondendo. E manda um abraço para todo mundo aí do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Não se esquecendo então de recomendar o nosso canal, se inscrever, visualizar e acompanhar. É bem detalhado e é tudo sem custo. O único trabalho é se inscrever. Um abraço a todos, um bom final de semana, voltamos no domingo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.